Livro de Juízes, capítulo de número 11. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Entre Josué e Ruth, Juízes. Capítulo 11. Então, Jefité, o Gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Era Jefité o Gileadita, valente e valoroso. O 2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Oh, glória! Os 5, irmãos, por causa do tempo, né? E aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões a Gileade buscar a Jefité na terra de Tobi. Louvado seja Deus. O livro de Juízes é um livro muito extraordinário, né? Onde nós vemos o Senhor levantando homens e também, em algumas ocasiões, mulheres para julgar Israel, para ajudar a Israel, para, louvado seja Deus, levantar a autoestima do povo de Israel. Vemos a história desse jovem, né? Desse juiz chamado Jefité. A Bíblia diz que Jefité era filho de Gileade. Quem era Gileade? Gileade era o dono das eiras dos gileaditas. Então Gileade gerara Jefité. Então, se Gileade gerara Jefité, ele era o primogênito filho de Gileade. E a Bíblia diz que esse jovem nasceu em uma aventura de seu pai. E ele já era, assim pode-se entender pela palavra de Deus, que ele já tinha um compromisso com uma outra mulher que era sua esposa. E trazendo este jovem para morar na casa, porque era seu filho, a esposa legítima de Gileade, melhor dizendo, legítima, teve outros filhos que cresceram. E por ser Jefité o mais velho, né? Por ser Jefité, louvado seja Deus, o primogênito, Gileade ensinou tudo que ele sabia para esse jovem. Ensinou tudo para esse mancebo, né? A arte da guerra, ensinou a lutar, ensinou a governar, ensinou, aleluia, como tratar a terra, como tratar as pessoas. E eu creio que Jefité era conhecido também dentro da sua tribo, louvado seja Deus. Só que aconteceu uma coisa, né, muito triste na vida deste jovem, que o seu pai veio a falecer. Gileade morre, e agora Jefité está com a incumbência também de governar a Gileade, a nação ali, aquela tribo dos gileaditas. E eu creio que Jefité ali no enterro, né, naquela situação toda ali, naquela preocupação que quando morre alguém, né, você perde o chão, você perde, louvado seja Deus, por até cair a ficha, né? Você percebe que aquela pessoa não está mais na sua convivência, principalmente um pai, uma mãe, um filho, alguém da nossa convivência. Nós perdemos o chão, né? Perdemos o apetite, ficamos indagando a Deus o porquê. E este homem Jefité também, eu creio que passou por isso. E creio que ele estava preocupado também, porque muitas das vezes eu creio que o próprio pai dizia para ele: quando eu partir, quando o Senhor me recolher, você que vai estar na liderança dos gileaditas. E Jefité estava pensando: e agora, como que eu vou governar essa nação? Como que eu vou governar essa tribo agora com a falta do meu pai? Eu ainda sou novo. Mas a vida não foi tão assim cheia de rosas para Jefité. Quando ele chega na sua casa depois de alguns dias do enterro, os seus irmãos, ao invés de aconselhá-lo, ao invés de abraçar a causa deste homem, do seu irmão, eles lançam na cara dele que ele não era filho da mãe legítima deles. E falam: olha, você não vai herdar conosco a herança do nosso pai, porque você é filho de outro relacionamento do nosso pai.
E aquilo ali magoou tanto esse jovem, irmãos, e estava cheio de plano, cheio de projeto, e viu todos os seus planos jogados para baixo, porque ele achou que os irmãos iam ser os primeiros a apoiar ele e a liderar aquela tribo. Quem está entendendo, diga amém. E não é assim na nossa vida também. Quantos planos que nós fazemos, principalmente quando somos jovens, né? Fazemos tantos planos, pensamos tantas coisas, e daqui a pouco acontece uma situação e os planos vai tudo por água abaixo. E a Bíblia diz que Jefité, ele foge da casa, da presença dos seus irmãos, e vai para uma cidade chamada Tobi. Só que o interessante é que Jefité ele sai, mas a presença de Deus não sai de Jefité. A presença de Deus vai com ele, porque Deus não se agradou daquela situação, porque Deus queria realmente que Jefité fosse o líder daquela nação. E olha o que Deus vai fazer. Jefité agora andando pelas ruas de Tobi, ele vai começar, né, ali naquela cidade uma nova vida. E ele, como não conhecia ninguém, não tinha onde morar, ele faz aliança ali com alguns arruaceiros daquela cidade. E a Bíblia diz que ele fazendo ali amizade com aqueles arruaceiros, ele se torna o líder daqueles arruaceiros. Olha só, irmão, quem nasceu já com um diferencial, aonde chega, ele consegue dominar o lugar. As pessoas passam a gostar dele. Ele marca o território. Quem tem a presença de Deus, aonde ele for, ainda que, né, Deus permita que ele caia lá no fundo pela provação, alguém travou alguma coisa, mas Deus sempre vai fazer com que as pessoas reconheçam Deus na vida dele. Não foi assim que o José, jogaram ele lá no poço, retiraram, venderam ele. O próprio mercador reconheceu que José era diferenciado. Chegando no Egito também, né, vamos falando da mesma comparação do que aconteceu com Jefité. Ali vendido na casa de Potifar, Potifar também viu a diferença que José fazia. E depois mesmo a mulher, né, de Potifar tramando contra ele na prisão, o carcereiro, né, que estava ali incumbido daquela prisão, viu também algo diferente em José. Eu quero dizer que eu e você, nós temos algo diferente, irmão. Ainda que você não esteja vendo, ainda que você não acredite, você tem um Deus que faz você fazer a diferença aqui na terra dos viventes. Mas é necessário você continuar adorando Ele. É necessário você, independente da situação, continuar louvando o nome dEle. Isso que as pessoas não entendem. Quando a adversidade bate na porta, não é momento de esmorecer, de andar para trás, não. É momento de continuar. Ainda que todo mundo pare, eu não posso parar, porque eu sei que a mão do Deus Todo-Poderoso é na minha vida. Oh, glória a Deus. E eu quero te dizer que é no momento da adversidade, é no momento do desânimo que você tem que persistir. Sabe por quê? Porque você está tendo a oportunidade do quê? Que oportunidade, pastor, que eu estou tendo com problema? A oportunidade de ter uma experiência gigantesca com o Deus que você serve. Uma oportunidade grande que você tem quando você está com uma porta que não se abre, com um sonho que não se realiza, com planos que você não está vendo aleluia, de que forma vai se concretizar. É este momento, essa é a sua hora de você confiar e orar e se derramar na presença de Deus, e você vai ter uma experiência extraordinária. Quando Deus abrir a porta, quando Deus fizer um reboliço, quando Deus muda o coração daquele e daquela, quando Deus faz aquilo que você tem buscado acontecer na tua vida. Muitas vezes eu orei por situações que eu achava que não tinha mais jeito. Até a pessoa se levantou, não tem mais jeito. E a algumas eu respondi, falei, você está dizendo que não tem, mas entre a tua palavra e a de Deus eu fico com a de Deus, aleluia. E é assim que nós temos que ser. E outras vezes eu preciso nem responder. Quando alguém fala, não tem jeito, isso, aquilo, outro, você tem que continuar crendo no Deus que você serve, mesmo com as suas limitações, com as suas falhas. Deus conhece o teu interior, Deus conhece o meu interior, Deus conhece o seu interior. Então basta cada um de nós depositarmos na presença de Deus a nossa adoração e dizer para Ele o quanto nós confiamos na grandeza desse Deus. E a Bíblia diz que Jefité estava ali.
E eu acredito que esse homem tinha uma comunhão com Deus, tinha um temor de Deus, porque Deus levanta uma nação que sempre estava pelejando contra a tribo de Gileade, chamada os Amonitas. E quando Jefité, é escorraçado da sua casa, Deus toca nos Amonitas para entrar em guerra contra Gileade. Uma grande massa de inimigos se levantam para guerrear. O rei de Amon levanta para guerrear contra Gileade. E agora os anciões, os líderes que ficaram ali, depois da morte de Gileade, pai de Jefité, se reunirem, nós não vamos conseguir vencer essa nação, porque eles são mais numerosos do que nós. Eles já estavam se acovardando diante do inimigo. Por quê? Porque eles não entendiam da arte da guerra, missionário. Eles não tinham estudado junto com o líder daquela tribo, o líder tribal, Gileade. Aleluia, ele ensinou tudo que ele sabia para o seu filho chamado Jefité. E o que eles fizeram agora, não tinha para onde correr. Vamos correr atrás de Jefité, porque ele vai saber o que nós podemos fazer para vencer esses amonitas. E lá vai os anciões. Um dos irmãos de Jefité fazia parte desses anciões e foram lá atrás de Jefité. Falei, Jefité, os amonitas estão se levantando, e já estão cercando a nossa cidade. Venha guerrear conosco. E Jefité aproveita a oportunidade e diz: mas não é vocês que disseram que eu era filho de uma qualquer? E agora vem vocês a mim e pedir socorro? Não foram vocês que me expulsaram de lá de Gileade? E é assim que Deus faz, irmão. Muitas vezes nós somos desprezados, somos jogados ao canto, muitas vezes não somos valorizados, mas se nós confiamos em Deus, Deus vai criar situações para que o nosso, aleluia, dia seja melhor, para que nós possamos crescer e erguer a cabeça aqui na terra. E Jefité aproveita a oportunidade e diz: se eu for combater junto com vocês essa nação, e se porventura Deus me der vitória sobre essa nação, vocês vão me colocar como líder sobre a nação, sobre a tribo dos Gileaditas. E os anciões falaram: o Senhor seja testemunha entre ti e nós, que se Israel vencer aos amonitas pela sua liderança, você toma o posto que era seu por direito. Olha que interessante, hein? Olha o que Deus faz. E esse homem, confiando, ele foi porque ele sabia que foi Deus que enviou aqueles anciões atrás dele. E foi a oportunidade de Jefité demonstrar para aquele povo que Deus era com ele. Jefité não mostrou medo, ao contrário, enviou mensageiros contra o rei dos amonitas e disse: as terras que você está exigindo não é de você coisa nenhuma. As terras que você exige foi o Senhor que deu a Israel quando Israel saiu do Egito e peregrinou depois que passou pelo Mar Vermelho. E ali todos nós conhecemos a história, Jefité, junto com o povo, com a sua tribo, combateu os amonitas e Deus deu vitória para Israel sobre seu inimigo. Glória! E o nome do Senhor foi glorificado. E os anciões cumpriram com a sua palavra, colocando Jefité como líder dos Gileaditas. Olha que maravilha! Olha o que Deus faz, irmão. Por isso que não devemos desanimar. Esse jovem tinha tudo para desanimar. Foi expulso do seu lar. Creio que enquanto o pai era vivo, a madrasta, a mãe, perto do pai que o tratava bem ou não, mas só foi o pai faltar e já excomungou o filho para fora. Já era de homem, já era adulto. Não tem nada contigo não, você não é meu filho. E os irmãos também sendo irmãos de parte de sangue de pai ainda fizeram isso. Você não vai herdar coisa nenhuma, vai caçar seu rumo. Pensou, irmão? Que situação? Você coloca na situação desse jovem aí, que os seus sonhos de repente foi jogado tudo abaixo. Foi tudo ao contrário do que o pai falava. Quando eu partir, você que vai governar. Quando eu partir, aprenda a escrever, aprenda a governar. Saiba quantos hectares de terra tem a nossa tribo, para não deixar ninguém tomar as terras da nossa tribo, da nossa nação. Mas foi ao contrário, expulsaram a Jefité, porque não o reconheceram, porque ele era filho de outra mulher. Só que Deus foi buscar a Jefité, irmão.
Oh, glória! Quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, não importa o que aconteça, devemos continuar confiando que Deus vai criar situações para nos abençoar aqui na terra dos viventes. Amém?